E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. O anjo vai mostrar a João o julgamento da grande meretriz. A identidade da grande meretriz é o mistério revelado no versículo 5, que diz: E na sua fronte estava escrito um nome, um mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E as muitas águas, sobre as quais a meretriz está assentada, têm a interpretação dada no versículo 15. E disse-me ainda: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A antiga Babilônia estava literalmente situada sobre as águas do rio Eufrates, como vemos, por exemplo, em Jeremias 50. E o significado das águas é este que lemos no versículo 15. A linguagem utilizada neste capítulo é extraída dos profetas do Antigo Testamento, bem como em outros textos do Apocalipse. E vemos aqui que muitas vezes no próprio versículo dado no contexto, você tem as chaves interpretativas para entender o livro da profecia. O significado das águas, povos, multidões, nações e línguas, informado no versículo 15, distingue as nações do mundo do povo de Deus, que por sua vez está simbolicamente relacionado com a terra e o deserto, como vimos nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. É como uma porção de terra cercada pelas águas das nações. A partir disto, em sentido simbólico, a terra representa o socorro e a proteção de Deus, e também a separação do povo de Deus entre os povos dominados pelo dragão, a besta e o falso profeta. Babilônia é não somente a grande prostituta, mas também a mãe das prostitutas da terra. Na linguagem das Escrituras, a prostituição espiritual é uma referência à traição ao Deus verdadeiro e à adoração aos ídolos. Após o dilúvio, no episódio da Torre de Babel, a Babilônia é a origem da implantação do governo humano em rebelião contra Yahvé, bem como o princípio de toda idolatria, paganismo e ocultismo em todos os lugares ao redor do mundo. Vemos, portanto, que essa união política tem uma base espiritual. Assim, lemos no versículo 2: Com a grande Babilônia se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Mulher no Apocalipse é uma representação religiosa e fala de fidelidade ou infidelidade a Deus. É o que vemos aqui nos capítulos 12, 14, 19, 20 e 22. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a idolatria é tratada como adultério e prostituição espiritual, ou seja, infidelidade a Deus. No capítulo 12, vimos a representação de uma igreja em estado de fidelidade. Já no capítulo 17, a mulher voltando do deserto montada na besta é também, além de outros símbolos, uma igreja apóstata, cuja infidelidade é chamada de prostituição, como em Jeremias, Ezequiel, Oséias e outros livros do Antigo Testamento. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro. As riquezas da meretriz são patenteadas nos metais e pedras preciosas. As cores vermelho e roxo eram cores características de Roma. A realeza e o senado usavam púrpura e os militares usavam vermelho. Isso indica também que a mulher é uma rainha, como vemos em Apocalipse 18 e 7. Pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. O fato de estar voltando do deserto montada na besta representa uma igreja apóstata cuja infidelidade é chamada de prostituição. Lembre-se que a mulher do capítulo 12 fugiu para o deserto e o dragão enviou um rio, muitas águas, para persegui-la.
O vinho adulterado de Babilônia seduz primeiro os poderes políticos do mundo e depois os moradores da terra que se embriagam com essa bebida. É um símbolo do engano da meretriz. O sistema religioso deste capítulo é uma continuação do poder político religioso com larga história de perseguição, engano e opressão ao povo de Deus. Assim, no capítulo 12, temos a representação de uma igreja em estado de fidelidade. Já no capítulo 17, a mulher volta do deserto montada na besta. É uma igreja apóstata, cuja infidelidade é chamada de prostituição. Por isso João diz, quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Essa mulher, a Babilônia do tempo do fim, está sentada sobre a besta de Apocalipse 13. A grande meretriz é uma personagem com múltiplas referências, cujos aspectos precisam ser considerados para entender todos os significados. Assim, do ponto de vista simbólico, é Babilônia. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ou seja, é a origem da implantação do governo humano, em rebelião contra Yahvé, bem como o princípio de toda idolatria, paganismo e ocultismo em todos os lugares ao redor do mundo. Do ponto de vista histórico, é o Império Romano, que no tempo de João estava unificado. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Do ponto de vista histórico, então, Roma é culpada do sangue das testemunhas de Jesus. É o Império Romano que, no tempo de João, estava unificado. Do ponto de vista profético, é Roma dividida, que dá origem à Europa e dura até o tempo do fim do último Império Mundial, como vemos nos pés das estátuas do capítulo 2 do livro de Daniel e nos 10 chifres do quarto animal do capítulo 7 do mesmo livro. Do ponto de vista espiritual, é a apostasia, que trai o cordeiro e se une ao paganismo, à idolatria e ao ocultismo em rebelião contra Deus e o cordeiro. Por fim, do ponto de vista escatológico, é o último império mundial. A besta ressurge após a cura da ferida mortal. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.